35, 37, 66 ao 68. João 6, verso 35. Amém? Todo mundo achou aí? Vão acompanhar junto. João 6, verso 35. Diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Só até aí. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, te louvamos, bendizemos o teu nome por tudo que és e por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e ainda fará. Nós cremos, ó Pai amado, na tua morte, nós cremos na tua ressurreição, nós cremos no teu retorno aqui nessa terra para buscar a tua igreja. Fala conosco, fortalece a nossa fé, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai amado, fale poderosamente nessa manhã, e desde já nós repreendemos as astutas ciladas do adversário contra nós, aquele que vem para tirar, ó Pai amado, a semente que foi plantada no nosso coração. Nós o repreendemos, fechamos o nosso ouvido para as vozes de Satanás, em nome de Jesus. Que o Senhor, o teu Espírito, fale no nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar, querido. Você pode dar uma salva de palmas para a palavra de Deus? Amados, hoje eu queria falar sobre o tema: seguir a Jesus é aceitar o grande desafio da nossa vida. Seguir a Jesus é aceitar o grande desafio da nossa vida. Muitos de nós, às vezes, pensamos que o grande desafio da nossa vida é estudar, formar numa faculdade. Talvez muitos de nós pensamos que o grande desafio da nossa vida é se casar, ter filhos, formar uma família. Outro pode pensar que o grande desafio da vida é viajar o mundo inteiro. Eu tenho um desafio. Qual? Eu tenho que viajar, conhecer o Brasil inteiro, de ponta a ponta. Tem um rapaz lá na minha faculdade que ele está com esse desafio. Ele diz que vai conhecer o Brasil inteiro. O Brasil inteiro é um desafio que ele tem e ele precisa fazer e cumprir. Então, muitos desafios na nossa vida a gente acaba pegando para nós. Mas, na verdade, o grande desafio da nossa vida é seguir a Jesus, é servir a Deus. Esse é o maior desafio. É o grande desafio que nós temos, que irá nos levar a conquistar grandes coisas. A vida cristã, ela não é uma filosofia, ela não é algo dito em palavras bonitas somente. A vida cristã e andar com Jesus não é somente coisas lindas que acontecem pelo caminho, não, pelo contrário. Andar com Jesus, irmãos, é seguir a Ele aonde Ele nos mandar ir. Onde as pisaduras de Jesus é aonde nós devemos pisar. Quem segue a Jesus, ele não escolhe a direção que ele vai caminhar. Quem segue a Jesus, não é ele quem dita as regras da sua vida.
Não é ele que escolhe onde ele deve ir, o que ele deve fazer, a quem ele deve se dirigir a palavra ou não. Quem segue a Jesus, quem aceita o desafio de seguir a Jesus, é guiado por ele. Vai aonde ele manda ir, faz o que ele manda fazer. E porque muitas vezes nós abraçamos grandes desafios na nossa vida, porque muitas vezes nós temos para nós esses grandes desafios que aparecem para nós, certamente porque esses desafios nos agradam. E claro que a gente tem o desafio de criar uma família, mas esse desafio nos agrada. É lógico que nós temos o desafio aí de estudar, de formar em uma faculdade, em atingir um bom emprego, mas esses desafios é porque eles nos agradam. São desafios que nós gostamos, são coisas que nós achamos, nossa, isso é tão lindo, isso é tão maravilhoso, isso é tão legal, eu quero isso para a minha vida, e a gente pega aquele desafio. Agora, o verdadeiro desafio, e que nós precisamos compreender, é que apesar de quando nós servimos Jesus, nós temos grandes conquistas com eles, com Jesus, nós precisamos ver, irmãos, que servir a Jesus exige de nós posturas firmes em momentos decisivos da nossa vida, momentos em que talvez com a família muitos desistem, talvez com a faculdade muitos abandonam, talvez com viajar por todo esse mundo muitos desistem disso, mas seguir a Jesus é algo que nós não podemos parar, nós não podemos desistir, nós não podemos deixar pela metade do caminho, porque esse início da caminhada, ele muitas vezes ele é difícil, ou muitas vezes, para muitos é a melhor fase, o início da caminhada. Começar a andar com Jesus exige de nós uma postura clara diante de Deus e diante da sociedade, diante dos amigos, diante da família, exige de nós uma postura. E eu queria aqui traçar, por exemplo, um paralelo da vida daquele que resolve seguir a Jesus com a vida daqueles que saíram do Egito e foram em direção à terra prometida. O início da caminhada, por exemplo, ele é um início de conversão, ou seja, mudar o sentido da nossa vida. Nós estávamos caminhando para lá, conversão é agora caminhar sentido contrário, sentido ao qual Jesus nos chama. Passamos por um encontro com Jesus real, nós temos uma experiência com Jesus, ele toca profundamente no nosso coração, nós somos libertos de muitas coisas que nós praticávamos no mundo, nós somos libertos muitos de drogas, de bebidas, de prostituição, de tanta coisa que não agradava a nós mesmos, que nós mesmos dizíamos, não, um dia eu tenho que parar com isso, um dia eu tenho que largar isso. Esses dias eu estava lá na padaria lá, e aí o moço chegou, e ele falou assim comigo, e nós conversando ali, eu estava meio mais para lá do que para cá de bêbado, e eu comecei a falar com ele, a gente começou a conversar, e eu falei com ele assim, por que o senhor não para de beber, senhor? Ele reclamando que ele não tinha dinheiro, não estava com dinheiro nem para comprar pão. E ele reclamando comigo, que a vida estava difícil demais. Eu falei com ele, por que você não para de beber? Ele falou assim, eu já parei de beber durante 8 anos. Eu fiquei 8 anos sem beber. Eu entrei no Alcoólicos Anônimos e eu consegui ficar 8 anos sem beber. E agora eu voltei de novo. Eu falei, mas para que você voltou? Por que você voltou? Aí ele, bobeira. Não era para eu ter voltado. Mas sabe de uma coisa? Um dia eu vou parar de beber ainda. Eu vou parar, eu vou conseguir, eu vou parar.
Sabe, irmãos, a pessoa que está presa em drogas, em vícios de jogo, de bebida, de prostituição, de tudo que não presta nessa terra, ela está doida para parar com essas coisas. Essas pessoas estão aprisionadas e elas muitas vezes nem veem que estão. Muitos pensam assim: na hora que eu quiser parar, eu paro. Ouça o relato de um ex-usuário de droga, ou de bebida, ou de pessoa que estava em vida de prostituição. Ouça os relatos dessas pessoas. São pessoas que, se estão presas ainda nisso, estão querendo sair de lá, estão querendo abandonar. Existe ali uma prisão, uma cadeia que está prendendo essa pessoa. Existe um Egito, um faraó, que está ali segurando aquela pessoa na marra, na cadeia. E quando esse moço me falou: não, um dia eu vou parar, uma hora eu vou abandonar essas coisas. Uma coisa que eu percebo é que ele não estava ali porque ele queria, de fato. Ele estava ali porque ele estava preso. Ele precisava de uma conversão, de uma mudança de vida radical. Abandonar aquilo de uma vez por todas. Se comparando, por exemplo, aos israelitas que estavam no Egito. Eles estavam debaixo da opressão do faraó, debaixo da opressão daquele país, em um lugar que não era o lugar deles. Eles não haviam sido criados para estar ali aprisionados, mas eles estavam. Nós não fomos criados para estar presos. Pelo contrário, Deus nos criou para sermos livres, verdadeiramente livres. Em Êxodo capítulo 12, versículo 35, olha o que diz Êxodo capítulo 12, verso 35. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, e objetos de ouro, e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, e de maneira que esses lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Olha, irmãos, o povo de Israel estava ali no Egito, servindo aquele povo há muitos anos, cerca de 400 anos, escravos, presos lá no Egito, servindo Faraó, servindo aquele povo. E quando chegou o momento deles ir embora, Faraó segurou, não deixava eles ir embora, não deixavam eles saírem dali, mas eles foram firmes. Eles não desistiram. Eles ficaram firmes no propósito de sair do Egito. E quando eles saíram, Deus falou com eles assim: vai lá e pede aos egípcios que deem para vocês ouro, prata, gado. E quando os egípcios, enfim, cederam que eles saíssem dali, eles saíram dali cheios de dinheiro, cheios de riquezas, de gado. Levaram um monte de coisa. Eles não saíram pobres, eles não saíram de qualquer jeito. Sabe o que eu percebo? Muitas vezes, as pessoas olham para aquilo que elas serviram no mundo a vida inteira, e elas pensam assim: mas se eu for servir a Deus, eu vou ficar sem, eu vou ter que abandonar tudo, eu não vou ter nada. Como que eu vou fazer? Eu vou ficar sem nada, eu vou ter que parar com isso, eu não vou ter nada. Irmãos, quando nós resolvemos servir a Deus, Ele provê grandes coisas de cara na nossa vida. Deus nos abençoa com grandes coisas.
aqueles israelitas que saíram dali, eles não tiveram problema na caminhada, no sentido de cuidado de Deus. Eles tiveram o tempo todo o cuidado de Deus sobre a vida deles. Para eles saírem, Deus mesmo se preocupou. Vai lá e pede eles. Os egípcios deram eles. Sabe, eu fico vendo, sabe, que nesse momento, o momento da nossa mudança, eles ficaram em festa, saíram dali cheio de prata, cheio de ouro, cheio de pertences. Quando nós aceitamos Jesus, irmãos, eu não sei para você, mas para mim foi uma grande festa na minha vida. Uma grande festa. Quando eu me vi assim, que eu estava sendo liberto, sabe, eu vejo assim, depois que o povo atravessou o mar, depois que o mar se abriu, um grande milagre de Deus, o mar se abriu, eles passaram ali, aqueles perseguidores, Faraó, os perseguidores do povo morreram todos no mar, e eles estavam lá do lado de lá. Imagino quando eles olharam para trás, não tinha mais perseguição, não tinha mais nada, eles estavam livre. O que eles fizeram do outro lado? Festejaram. A Bíblia diz que Miriam dançou na presença de Deus. Foi uma festa, irmãos, foi uma festa. Quando nós abandonamos o mundo, abandonamos as coisas do mundo, é uma grande festa na nossa vida. Nós sentimos uma alegria imensa, nós sentimos grandes maravilhas. Deus está fazendo um milagre, que bênção, eu fui liberto, agora é uma festa na minha vida, e a gente dança, a gente fica feliz, como aconteceu com Miriam, como aconteceu com aquele povo. Eles estavam felizes, alegres, satisfeitos com o que Deus havia feito. Mas a gente sabe que a vida não se resume só a isso. A nossa vida cristã, a nossa vida com Jesus, não se resume só à libertação. A gente fica muito feliz com a libertação. A gente conta testemunho, eu parei de fumar, eu parei de beber, eu abandonei as festaiadas que eu ia, eu parei com isso tudo, graças a Deus. Mas a nossa vida não se limita a isso. A caminhada até a terra prometida, ela é longa. E é a mesma coisa no reino de Deus. Nós fomos libertos de todas essas coisas, mas existe uma caminhada progressiva até os portões celestiais. Porque aquele povo atravessou o mar, não significa que a vitória definitiva já havia chegado, não. Outros desafios se apresentariam. Nós estamos na presença de Deus, mas os desafios se apresentam diante de nós. Mas eu quero te falar uma coisa: da mesma forma que nós atravessamos esse mar, que o inimigo foi derrotado, da mesma forma que nós somos libertos das paixões mundanas, sabe de uma coisa? Os desafios que se despertarem diante de nós, que se levantarem diante de nós, nós venceremos um a um, cada um deles, da mesma forma que o mar se abriu, esses empecilhos sairão da nossa frente. Eu fico vendo o povo, irmãos, pensa para você ver, a Miriam dançou, mas chegou um momento que o povo, eles estavam ali, não tinha nada para eles comerem. Deus foi e mandou o maná dos céus para eles. Chegou naquele momento, eles ficaram todos felizes, não é? Às vezes acontece isso com a gente saiu do Egito, saiu do mundo, saiu das porcariadas, da escravidão, e a gente chega num lugar, como eles chegaram no deserto. Só que o deserto que a gente vai passar, ele às vezes vem com necessidades, e a gente começa a enfrentar necessidades, as dificuldades, os desafios vão se apresentar, mas Deus, ele vem com a sua provisão.
como veio para o povo do Egito. Deus provê. Só que às vezes, por provação de Deus, no deserto, essa provisão de Deus é limitada. É limitada. E qual que era a limitação da provisão de Deus? Descia só maná. E eles tinham que comer maná. Todo dia era maná, irmãos. Era o que tinha. Todos os dias eles saíram para colher o maná. E todos os dias eles comiam maná. Era o pão de Deus. Era o que Deus trazia de provisão para a vida dele. Sabe o que eles começaram a fazer? Estavam libertos. Deus estava com eles. Eles tinham tudo ali no deserto. Não estavam morrendo de fome. Deus estava cuidando deles. Sabe o que eles começaram a fazer? Reclamar. Reclamar de quê? Essa vida está muito limitada. Essa vida está muito pacata. Ô irmãos, o que eu vejo, às vezes, de casais reclamando disso, reclamando. Pastor, a nossa vida agora, sabe, virou uma monotonia. Pastor, agora a gente caiu na rotina, sabe? Mas vocês estão passando o quê? Qual que é o problema? Não sei, está precisando de mais alguma coisa. Falei, gente, vocês estavam no mundo descendo panelada na cabeça um do outro, quebrando garrafa de cerveja para furar o outro no final de semana. Agora vocês estão bonitinho, servindo a Deus na igreja, com seus filhos, com a família. O que vocês estão querendo? Não sei, o negócio caiu na rotina. Parece que as pessoas esquecem de onde que elas saíram. Onde que elas estavam? O que estava acontecendo? O povo de Israel parece ter esquecido da chicotada nas costas que eles estavam levando lá no Egito, reclamando do maná que Deus estava dando. Moisés, esse maná agora só tem isso para a gente comer. Nós queríamos era carne, sabe? Nós queríamos comer era isso, era aquilo. Irmãos, às vezes, no deserto, as coisas serão limitadas. Mas pense, você está livre, livre. Eu não sei, talvez o deserto que você pode estar passando, mas eu quero te dizer, você está livre e sobre os cuidados de Deus. Deus não vai deixar você perecer. Deus não vai deixar acabar o sustento. Ele está contigo. Era o que estava acontecendo com aquele povo. Mas eles estavam chateadinhos. Essa rotina de comer maná todo dia. Irmãos, tem hora que a gente está desse jeito. Sabe? Uma outra coisa que às vezes acontece com a gente. Por que isso acontece? Da gente achar que eu estou na rotina. Porque a perspectiva nossa, às vezes ela é totalmente errada. Ou às vezes ela é imediatista demais. Às vezes as pessoas que entram para o Evangelho e são libertas, eles entram com a perspectiva totalmente errada do que é o Evangelho. Eles caem nessa lorota, por exemplo, da teologia da prosperidade. Não, porque se eu der 100, Deus vai me dar 1000. Se eu der 10.000, Deus vai me dar 100.000. Para com isso, gente. Isso é uma perspectiva errada do que o Evangelho, do que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina nada disso. Para com isso. Não é isso que é ser filho de Deus. Filho, fala a verdade. Se a gente tem hora que os nossos filhos querem comer carne, o que você dá para ele? Ovo cozido, um zoião em cima do arroz. Mas eu queria carne, papai. Hoje você tem arroz e ovo. Senta e come rindo, sem reclamar. Eu queria uma coxinha de frango. Não, você vai comer isso aí. É o que eu vou te dar hoje. Pronto, e acabou. O filho às vezes não entende, não sabe, não entende nada. Não é? Não sabe de nada. E muitas vezes, irmãos, não é porque não tem dinheiro para comprar carne. Muitas vezes não é. Lá em casa, às vezes, o almoço é miojo. Hoje é miojo. Mas não é miojo.
porque não tem o dinheiro às vezes para comprar carne. É porque naquele dia vai ser miojo, pronto, e acabou. Acabou. Às vezes eles não entendem por quê, né? Hoje os meninos já é velho lá, já entende, né? Hoje já dá para explicar. Mas quando está bebezinho, você não explica. É isso aí, meu filho, e acabou. Pronto, e acabou. Com Deus, irmãos, é a mesma coisa. Tem vezes que Deus vai te abençoar nesse deserto que nós estamos vivendo, porque nós estamos no deserto. Ninguém aqui está achando que já está no céu, não, né? Ninguém aqui, tem gente que acha, não, agora eu fui para a igreja, eu já cheguei no céu. Não, você chegou no deserto. Você só saiu do Egito, agora você está no deserto. Deserto é lugar de escassez. É lugar, irmãos, de dificuldade. De vez em quando tem a bonança. A Bíblia diz que quando os israelitas, por exemplo, começou a reclamar, Deus falou, então tá bom, vou mandar carne. E Deus fez chover uma bonança de carne naquele lugar. Muita carne mesmo. Eles não deram nem conta de comer, apodreceu tudo. E deu foi problema aqui, trem. Mas sabe de uma coisa? Às vezes no deserto que nós estamos passando é assim. Vai ter vezes que você vai estar empregado, vai estar num bom emprego, Deus vai te abençoar, você vai ter dinheiro, vai estar uma vida maravilhosa, muito boa. Mas vai ter vezes que a torneirinha vai fechar. Fechou. E aí, meu filho, na hora que a torneira fechou, é aprender a viver na dependência de Deus. Vai ser só o maná mesmo, e você precisa comer sem reclamar. É comer o que Deus está dando. Com pensamento, não, Deus vai abençoar, Deus vai mandar, uma hora Deus vai mandar. Não precisa reclamar, irmãos. Deus conhece, Deus sabe das nossas necessidades. Nós precisamos só servir a Ele, caminhar com Ele, seguir a Ele, onde Ele mandar a gente ir. A gente precisa ir, confiando que Ele vai abençoar, que Ele vai dar. Não é fácil caminhar no deserto, mas é necessário. Não foi fácil para o povo de Deus, mas era necessário. Sabe onde Deus nos prepara? Para a grande festa? No deserto. Para a grande vitória na nossa vida? No deserto. É no deserto que nós somos preparados. É no deserto que nós aprendemos a valorizar a terra prometida. Quem não passa pelo deserto não sabe valorizar a terra prometida. Não sabe. Às vezes a gente vê os meninos reclamando hoje, né? A internet acabou, pai. O que aconteceu? A internet acabou. Não tem internet. Olha de que eles estão reclamando. Na nossa época nós reclamávamos de quê? Hoje não tem pão, né? Não tem pão. Vai ficar sem pão de manhã cedo. Mas o que nós vamos comer? Vê se tem mexido. Vê se tem uma farinha para você pôr no meio do café e comer. Era assim. E nós estávamos vivendo a vida do mesmo jeito. Sim ou não? Sim. Hoje os meninos estão reclamando de internet, né? Se a luz acabar e ficar 2 horas, irmão, é um tédio. Não é? É um tédio. É aquele negócio, meu Deus, o que nós vamos fazer? Nós vamos morrer. Porque não tem luz, nós vamos morrer. Não. Ninguém vai morrer por causa disso. Mas o problema é que talvez eles não passaram naquele deserto que nós passamos. Eles não viveram isso. Eles não tiveram isso. Não é? Então, às vezes, irmãos, a nossa perspectiva de evangelho, do que é o evangelho? Não, se eu aceitar Jesus, se eu tiver na presença de Deus, nada vai dar errado na minha vida. Ué, quem falou isso? Não, onde será que nós aprendemos isso, irmãos? Porque existe essa concepção na cabeça de muita gente. Mas a Bíblia não diz isso. Pelo contrário, Jesus falou assim: no mundo tereis aflições. Vocês vão ter aflição. E isso é normal. Ele falou: eu tive aflição, mas eu venci o mundo. Nós vamos vencer as aflições que nós passamos nessa terra. Nós só precisamos crer nisso. Sabe, uma outra coisa, o alvo e os obstáculos, quem segue Jesus
quer ir para onde Ele vai. Os nossos alvos e os nossos obstáculos, irmãos, precisam ser observados. Nós teremos obstáculos, sim, mas qual que é o nosso alvo? Ir para onde Jesus foi, para onde Ele está. Esse é o nosso alvo. Por que que muita gente não compreende as dificuldades que passam no deserto? Porque não entende esses obstáculos que nós precisamos passar por ele e nem sabe para onde está indo. Está no meio da multidão, está ali no meio. Estão indo para lá, está indo, está até caminhando, mas não consegue ver, não consegue enxergar o alvo. O alvo daquele povo que estava no deserto era a terra prometida. Eles esqueciam isso diversas vezes. Diversas vezes eles esqueciam. Faltava água, eles esqueciam que o alvo deles era a terra prometida. E aí eles começavam a chorar. Moisés, olha para onde você nos trouxe. Moisés, agora nós vamos morrer aqui, ó. Era melhor nós ter ficado no Egito. Diversas vezes eles diziam isso. Quantas vezes, irmãos, tem gente que serve a Deus e está pensando, melhor era se eu tivesse ficado lá no mundo. Quanta gente está olhando de volta para o mundo e falando, eu podia era voltar para lá, eu podia era ficar lá, se eu tivesse lá, eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo. Quantos israelitas estavam com saudade de voltar para trás, saudade de voltar para o Egito? Nós precisamos compreender, se nós compreendemos que nós vamos ter sim os obstáculos, mas nós temos um alvo. O nosso alvo não é voltar para trás. Isso não existe no nosso dicionário. Voltar para trás não existe. Existe o alvo para nós, que é os portões celestiais, irmãos, que é entrar na terra prometida. Aqueles que tinham isso em suas mentes, aqueles que sabiam, não, Deus falou que vai nos levar para uma terra prometida. Deus prometeu uma terra a Abraão, nós vamos para essa terra, nós não vamos desistir, vai acontecer. Esses entraram na terra prometida. Eu fico pensando aqui, a própria Miriam, que quando saiu, quando atravessou o mar, que dançou na presença de Deus, festejou, chegou um momento que ela se rebelou contra Moisés, irmãos. Chegou um momento que ela ficou doida, a mulher ficou doida, endemoniada parece, morreu no deserto, morreu. Eu quero te dizer, amados, se nós não compreendermos isso, corre o risco de nós morrermos no deserto e não alcançar a terra prometida. Se nós não compreendermos o nosso alvo, nós corremos o risco de morrermos no meio do deserto. O meio do deserto é lugar de promessas mentirosas para nós. Grandes promessas surgem. Não sei se para você já surgiu, ou quem sabe está surgindo, grandes promessas. Esses dias eu estava assistindo um vídeo na internet e a menina ficava falando assim, hoje tem, não sei se vocês viram esse vídeo, hoje tem um mês que eu saí da igreja, tem uma semana que eu saí da igreja, eu estou muito feliz. Era um teatro, né, lógico. E ela ficava, eu estou muito feliz. E ela foi falando, hoje já tem um mês agora que eu saí da igreja, e eu estou feliz, eu arrumei um emprego novo, e não sei o quê. Agora já tem 6 meses que eu estou longe da igreja. Tá bom demais. Agora arrumei um namorado, e ele é uma bênção, eu gosto muito dele. E ela foi falando. Mas como é? Da mesma forma que a gente vê na realidade, o vídeo foi mostrando. No final, ela estava toda encrencada na vida. O namorado batia nela e um monte de coisa. E depois, para onde que, graças a Deus, no vídeo lá, ela retornou para a igreja, de onde ela nunca deveria ter saído. A igreja, irmãos, é o lugar que nos garante
que nós estamos no caminho da terra prometida. Se tem um lugar onde nos dá esperança nessa terra, é na igreja. É quando nós estamos caminhando com a igreja. E muitas vezes, tem muita gente que está meio perdida assim no meio da igreja, mas eu ainda quero dizer que ainda é o melhor lugar para essa pessoa estar. No meio dessa multidão que está caminhando em direção. Talvez o que está precisando para ela é enxergar o alvo, mas ela está no meio da multidão certa. A qualquer momento, ela vai enxergar esse alvo, que é a morada eterna, os portões celestiais. E para encerrar, eu quero falar da grande chegada na terra prometida. Porque vai haver uma grande chegada na terra prometida, como aconteceu com o povo no Egito. Eles saíram da escravidão, passaram por um grande deserto na vida deles, demoraram demais para sair de lá, porque não compreendiam, eram pirracentos, precisaram ficar muito tempo ali para aprender, mas chegou um momento que eles avistaram a terra prometida. Chegou um momento que aconteceu aquilo que era a promessa de Deus. Irmãos, aquela promessa havia sido feita há mais de 400 anos para Abraão. Há mais de 500 anos. Deus havia prometido para Abraão uma terra. A terra da promessa de Deus. E aquele povo tinha sido escravo no Egito, tinha passado ali pelo deserto grandes dificuldades. Mas olha, quando eles chegaram a Canaã, que era a terra prometida, Miriam não entrou. Lembra disso? A recompensa. Eu queria ler Apocalipse capítulo 21. Porque às vezes eu estou passando por lutas, seja elas qual for, nesse deserto. Porque luta é luta. Às vezes a gente pensa que a nossa luta é a mais difícil, não é? Nós somos tentados a achar isso. Não, mas ninguém sabe a minha luta. É mesmo, e quem te falou que a pessoa que está do seu lado não está passando por luta também? Não, mas a minha luta é difícil. É difícil porque é sua. A da pessoa é difícil também. E todo mundo está passando por problemas e por lutas. Mas Apocalipse capítulo 21 nos descreve, irmãos, como compensa a gente olhar para o alvo. Que alvo, pastor? Esse alvo que eu vou ler aqui agora. Nós só enfrentamos todos esses problemas e firme com Jesus, porque existe a promessa da nova terra para nós. E olha essa terra aí. Olha o que Deus promete para nós. Vi novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, oh glória, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Olha, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras.
É isso que está prometido para a minha vida e para a sua vida. Todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, irmãos, não precisa ficar chorando, ficar com medo. Mas e esse deserto? Como que nós vamos fazer? Nós estamos passando por luta. Eu estou sem dinheiro. Essa enfermidade que veio sobre a minha vida. Irmãos, a Bíblia nos garante um novo céu e uma nova terra. A Bíblia diz que o próprio Deus enxugará dos nossos olhos essas lágrimas que hoje choramos. Talvez você está passando por problema de luta, de problemas. Talvez você tenha olhado para a sua vida financeira, a conta não fecha. E você está pensando, como que eu vou fazer? Meu Deus, eu vou ter que fazer um gato na luz. Tem gente que está pensando em voltar para o Egito. Vou fazer um gato na minha luz. Isso é voltar para o Egito, irmão. Isso é voltar para a escravidão. Isso é voltar para a corrente de Faraó. Deus nos criou para sermos livres. Livres de toda acusação do diabo. Nós não podemos aceitar. A recompensa, irmãos, na Nova Jerusalém, lá sim, não haverá provações. O problema nosso é que na nossa perspectiva, a gente pensa que ir para a igreja é chegar no céu já é entrar para a nova terra. E a gente já pensa que lá não vai ter provação. E às vezes tem gente que olha para o ímpio e fala lá, o ímpio está tendo mais sucesso do que eu, ó. O ímpio está tendo mais isso do que eu, irmãos. O Egito era muito mais rico do que o povo de Israel, enquanto eles estavam no deserto. No Egito tinha muito mais coisas para eles usufruírem do que o povo no deserto. Lembre-se, nós estamos passando pelo deserto. Muitas vezes no deserto falta água, falta comida, mas Deus provê em tempo oportuno. Deus não deixa ninguém perecer no deserto, a não ser quando o próprio resolve afrontar a Deus por causa desses problemas que é enfrentado no deserto. Nós estamos passando por um grande problema, por exemplo, no Brasil e no mundo. O mundo está em crise. O mundo está em crise, irmãos. Mas o Brasil está difícil demais. Não sei, o mundo está difícil, irmãos. Mas no Brasil o botijão de gás está muito caro. No mundo inteiro. Está o mundo inteiro passando por problema. Os Estados Unidos, que é a terra próspera, está passando por problema. O mesmo problema que é nosso. As coisas lá estão tudo ficando mais cara, está tudo caro. A gente não pode esquecer, irmãos, nós passamos pelo pior problema de saúde que o mundo já passou nas últimas décadas. Quanto tempo nós ficamos em casa sem trabalhar? Não dá para trabalhar, não tem como trabalhar. Como que ia trabalhar? O vírus estava aí, todo mundo, nós estávamos com medo. Lembra, a igreja fechou. Agora o problema financeiro mundial está aí. Aí a gente, o Satanás só pode ser o diabo que está aqui, mexendo nas minhas contas e tal. O que eu fiz de errado? Ai meu Deus, calma irmãos. O mundo está passando por problema, o deserto está aí. Sabe qual que é a nossa diferença do mundo? Nós servimos a um Deus vivo, que cuida, e nós confiamos nele. Deus está cuidando do mundo inteiro, não é só dos crentes. A diferença do crente é que o crente tem a consciência que ele tem um pai. E esse pai está cuidando dele. O crente é convicto nisso. Por isso o crente, quando vê a conta dele no vermelho, ele não fala, o jeito é desistir, vou dar um tiro na minha cabeça e vou morrer.
Não, aquele que confia em Deus, ele sabe das provações, ele sabe que essa terra é aflição, mas ele sabe também que daqui a pouco, irmãos, Deus dá um cajado na mão de alguém, alguém bate na rocha e a água vem sobre a gente e mata a nossa sede. Ele sabe que daqui a pouco Deus manda um maná e a gente come. Você está entendendo? Aquele que confia em Deus, ele não desiste, ele não para, ele não abre mão da família por causa disso, ele não desiste das coisas. Ele tem um foco, e o foco dele nem está nessas coisas terrenas, o foco dele está na morada celestial. O mundo está passando por problema? Tá. Todos nós estamos vivendo esse problema, estamos. Está difícil, todo mundo está com problema. Mas a nossa confiança está em Deus. Nós confiamos que Deus vai cuidar de nós nesses problemas de dificuldade mundial. E nós também sabemos que Deus, um dia, nós não passaremos por nem mais um problema desse que nós estamos vivendo. O próprio Deus estará conosco, assim, ó, cara a cara, o tempo todo. Lá não haverá pranto, não haverá choro, não haverá fome, lá não haverá escassez, pelo contrário, lá a Bíblia diz que as ruas são de ouro. Aquilo que você mais valoriza nessa terra, entre aspas, né? Que a gente valoriza, que a gente levanta todo dia cedo para trabalhar, para fazer, que é os valores financeiros. Ouro, prata. A Bíblia diz que lá, ó, nós vamos ficar pisando nisso. Vale nada, não vale nada. Você está entendendo? Mas às vezes, por falta da gente ter fé e confiar nesse Deus, a gente fica desesperado. Fica desesperado. O que eu vou fazer? Ai meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? O que eu vou arrumar? Irmãos, confia. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Vai ter dia que vai ser difícil, mas vai ter dia que a torneira vai abrir na sua vida, assim, ó. Você não vai dar nem conta. Igual o azeite da viúva. Lembra da viúva? Tinha nada para comer. O profeta chegou para ela e falou: o que você tem aí para comer? Que eu estou com fome. Ele falou: não tem nada. Nada? Não, tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, só isso, acabou. Não tem mais nada, eu vou fazer um bolo aqui, vou comer com meus filhos, nós vamos morrer. É a única coisa que tem aqui. Aí o profeta: eu sou um profeta de Deus. Pega esse azeite e essa farinha que você tem aí, você vai fazer o bolo, mas quem vai comer não é você e nem seus filhos, é eu. Faz aí para mim, me dá que eu vou comer e Deus vai abençoar a sua vida. Já pensou, irmãos, que desafio que é servir a Deus? É tipo uns desafios desse. É você estar lá, às vezes, com o dinheiro da conta de luz, ou sem o dinheiro, vamos pôr sem o dinheiro da conta de luz. Esses dias nós passamos uma provação lá em casa. A luz acabou só na rua da minha casa. Só na rua de casa. Não tinha luz. E eu olhando os freezer lá da padaria, lá, os picolés descongelando, eu falei: nossa, o que eu vou arrumar aqui? E aí, tem uma invasão no fundo da minha casa lá, tudo gato, né? Eu olhando lá, tudo com luz lá, irmão, tudo brilhando. Tudo brilhando no fundo da minha casa. E minha casa sem luz. Falei: gente, só pode ser o Satanás esfregando a cara da gente assim, né? Aqui, ó, os que eu cuido estão tudo com luz. Aí, olha o jeito que você está aí, ó. Olha o jeito que você está. Só pode ser, irmãos. E eu olhando lá, eu e o Daniel, e nós lá preocupados, né? Fechamos a padaria, preocupados, olhando. Aí passou assim na minha cabeça: ô gente, a gente podia puxar um gatinho ali também, ó. Arrumar um fio, puxar um gatinho para cá, pronto, resolveu o nosso problema. Olha para você ver, é fácil às vezes resolver o problema na nossa vida, né? Todo mundo lá está com luz, irmãos.
E nós pagando luz caríssima. Caríssima. É fácil. Sabe? É daqui no outro lado da rua, para eu puxar um gato lá para minha casa, assim, escondido. Sabe? Escondido, fazer um buraco, passar debaixo da terra para ninguém ver. Puxar para lá. Mas isso, sabe o que é? Querer voltar para o Egito. Isso é querer voltar para a escravidão do diabo na minha vida. Isso é querer ser escravo do diabo de novo. E sabe o que é a melhor coisa? É você passar pela luta, pela provação, pela dificuldade. É você poder fazer uma coisa errada, mas você olhar e falar: não, eu prefiro ficar aqui no escuro com Deus, nós e Deus aqui, do que ficar aqui no claro com as coisas, sem pagar a luz, ficar tranquilo aqui no claro da energia. Eu prefiro ficar na luz de Deus do que na luz dos homens. Eu sei que Deus, irmãos, estava ali com a gente, nos protegendo, cuidando, e nós estávamos na dependência dele. Eu falando: Senhor, falei, na hora que Deus quiser, essa luz vai voltar, e pronto, acabou. Na hora que voltar é isso mesmo, e o que tiver de ser, será. Não é? O que tiver de ser, vai ser, pronto, acabou. O que perder, a gente joga fora. E nós fomos dormir sem luz, e nada. E ligava para a CEMIG, daqui a meia hora restabelece. A luz acabou quase 6 horas da tarde. Nós fomos dormir mais de meia-noite sem luz. E a luz voltou só, me parece que era 3 horas da manhã que voltou. E nós fomos dormir. Falei com o Daniel: vamos dormir, senhor. Deixa isso para lá. Vamos dormir. Às vezes, irmãos, o que a gente precisa é isso. Vamos dormir. Ah, mas está muito difícil. Ah, mas o que você pode fazer? Você vai voltar para o Egito? Sabe o que às vezes nos resta? Só descansar nos braços do Senhor. O que tiver de ser, será. Aquilo que você puder fazer, que é dentro da palavra de Deus, faça. Não deixe de fazer. Mas não volte para o Egito. Por causa das provações, não volte para o Egito. Não haja fora da palavra de Deus por causa de provação na sua vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Muitas vezes você será afrontado pelo diabo. Muitas vezes o diabo vai mostrar para você: o ímpio tem e você não tem. O seu vizinho nem vai na igreja, nem serve a Deus, olha lá, mais abençoado que você. É mesmo? Em que sentido? Qual que é o sentido? Porque a bênção de Deus que eu conheço, o que Jesus me prometeu, ele disse assim: a minha paz vos dou. E eu não a dou como o mundo dá. Sabe por quê, irmãos? Porque a paz do mundo, ela é momentânea. É uma paz momentânea, passageira. É uma falsa paz. Você pensa que está em paz. Você pensa que está tudo bem. Mas na verdade, o que aquele homem, por exemplo, que plantou um monte de plantação, e ele recolheu tudo e colocou dentro de celeiros. E ele, quando estava tudo dentro dos celeiros, ele deitou e disse para si mesmo: descansa minha alma, agora você pode descansar. E ele ouviu a voz de Deus dizendo: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e o que você tem reservado é para quem? Nós precisamos compreender isso. Nós estamos rumo à cidade santa, à cidade celestial. Muitas vezes nós seremos atraídos para fazer grandes coisas nessa terra, grandes plantações, a juntar tesouros, grandes coisas, e por causa disso precisamos abandonar Deus. Para que a nossa alma se sinta em paz, nós teremos que ter coisa, e para ter coisa precisamos abandonar Deus. E Deus vai dizer para nós: louco, louco, hoje mesmo vão te pedir a sua alma, hoje mesmo você vai morrer, e o que você tem reservado é para quem?
Deus nos convida, irmãos, a olhar para os portões celestiais aqui nessa manhã, a olhar para aquilo que Ele tem preparado e tem prometido desde o princípio. Desde o princípio. Deus que não criou o homem para viver em deserto, pelo contrário, Deus criou o homem para viver num jardim. O homem, por causa do pecado, abandonou a Deus e foi expulso dali para o deserto. Aliás, ele foi expulso e caiu na escravidão. Deus o resgatou e colocou ele no deserto para ser provado, para entrar de novo nesse jardim de Deus. Nós estamos sendo provados. Um dia os portões de Deus vão se abrir para nós e nós estaremos novamente no jardim com Deus. Ele mesmo, todas as derramado, Deus vai enxugar. Tudo aquilo, todas as lutas que você tem passado, que tem te feito ficar triste, chateado, tem te feito assim ficar para baixo, o próprio Deus vai te colocar para cima de novo. O próprio Deus, Ele, um dia, irmãos, nos colocará num lugar onde nós não passaremos mais esse tipo de problema, de aflição, de tribulação. Nós vamos viver para sempre com Ele, por toda a eternidade. É tempo de nós desistirmos por causa dos problemas. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Quem sabe por sua mente passou muitas vezes diversas coisas. Talvez você quis desistir um monte de vezes. Um monte de vezes passou pela sua mente: ah não, esse negócio não é para mim. Ah não, eu até vivia tranquilo quando eu estava no mundo. Ah não, eu não vou continuar porque eu estou achando difícil demais. Eu quero te dizer, amado, em breve a Bíblia diz que Cristo vem nos buscar. Em breve a Bíblia diz que o Senhor nos vai garantir vitória de estarmos para sempre na cidade santa com Ele. Em breve estaremos diante do trono de Deus e Ele mesmo nos garante que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Não acredite quando o diabo vier te confrontar. Não acredite quando o diabo vier te dizer que você é derrotado, que você não vai dar conta, que você não vai conseguir, que tudo é muito difícil. Eu quero te dizer, o próprio Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Andar com Jesus é pisar nas pisaduras dele, é tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. E quando nós tomamos a nossa cruz e seguimos Jesus, amados, a vitória já é certa para a minha vida e para a tua vida. Ele é fiel e verdadeiro para nos levar à vitória, como o povo de Israel. Quando olhou para a terra prometida, eles entraram na terra prometida, eles conquistaram a vitória. Assim será comigo e com você, naquele grande dia com o Senhor. Aleluias. O nosso Deus, apesar de estarmos num deserto, Ele não nos abandona. O povo de Deus, amado, ele é um povo que está passando pelas mesmas tribulações. Talvez muitas vezes ainda pior, porque o adversário, ele vem contra nós. Mas eu quero te dizer uma coisa: eu não vou te garantir, quem garante é a palavra de Deus. Ela nos garante que o nosso Deus irá retornar para nos buscar um dia. Ele não nos deixará perecer. Ele não te deixará perecer. Ele cuidará de você até o final. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas a Ele. Glorifique o nome dEle. Ele é fiel e Ele não nos deixará perecer. Aleluia.
Pai querido, nós te glorificamos, nós te bendizemos, Senhor amado, te agradecemos, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor amado, nessa manhã, que essa certeza desse alvo celestial, que ele nunca seja perdido do nosso coração e da nossa mente, que a tua igreja esteja firmada nessa certeza, Pai, em nome de Jesus. Nos leva, Senhor amado, debaixo da tua presença, guarda a nossa vida, nos livra, Senhor amado, de toda a obra do adversário, que tenhamos um restante de domingo na tua presença. Senhor amado, que as nossas escolhas, que as nossas convicções sejam baseadas na tua palavra, que venhamos escolher servir ao Senhor em meio à tribulação. Levante suas mãos, que tenhamos uma semana de vitória, que tenhamos uma semana na presença de Deus, que o Deus Pai, o Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, meu querido. Deus abençoe você.